2, 1, tá gravando. Tá gravando já? Tá gravando. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui, graças a Deus por isso, não é? Para mais uma reunião. E Deus já estava aqui antes mesmo da gente chegar. Na verdade, Deus não sai daqui, porque aqui tem filhos de Deus. Não é? Isso é por demais maravilhoso. E a palavra que Deus me deu para ministrar nessa semana, nesses temas livres que nós estamos fazendo, está no profeta chamado Abacuque. Abacuque 3. Esse profeta, esse texto, na verdade, é de 2.500 anos atrás. E tal como ele foi escrito, nós estamos lendo ele hoje. Isso é um milagre, 2.500 anos atrás. Isso porque já estava há 500 anos da vinda de Jesus. Imagina os outros textos que estavam há mais de 1.000 anos atrás. É milagre de Deus. É porque a palavra de Deus jamais será destruída, não é? Então está em Abacuque 3, de 17 a 19. A palavra do Senhor diz assim. A minha versão é a renovada e atualizada, tá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém, amados? Amém. Glória a Deus por isso. Então, essa palavra, certamente você já ouviu falar muito sobre ela, já ouviu ministrações sobre ela, mas essa é um salmo que não está no livro de Salmos. É um cântico que não está no livro de Salmos, tá? Porque há muitos cânticos que não estão no livro de Salmos. Cântico de Débora, cântico de Moisés, este de Abacuque, que não está no livro de Salmos. Mas é um cântico que hoje vai edificar a nossa vida, para a glória de Deus, tá? Aí. É um clássico do Antigo Testamento. A Bíblia, ela tem vários clássicos. Esse é um dos clássicos do Antigo Testamento. Eu posso citar também mais um, que eu sempre gostei de ministrar, que é a passagem de Naamã, também é um clássico do Antigo Testamento. Mas hoje nós vamos nos ater nessa aqui, que é uma expressão de louvor em forma poética, tá? Eu não sei se você sabe, mas o livro de Salmos, originalmente, ele era, no contexto do povo de Israel antigo, era o inário do povo de Israel. Eram 5 livros com 30 cânticos. Quando se estabeleceu a Bíblia que nós temos hoje, ele se transformou num livro com 150 cânticos, tá? Então, Abacuque foi um profeta nessa época, que viveu num período muito tumultuado da história do povo de Israel. Um período tumultuado. O reino de Judá havia se afastado de Deus, tá? A injustiça, a idolatria eram generalizadas, além da corrupção e da violência. Então, estava totalmente um povo alheio às coisas de Deus. E teve consequência por isso. Abacuque viveu nesse tempo. Ele viveu nesse tempo. O nome de Abacuque, a tradução dele do hebraico, quer dizer abraçador. E como abraçador, ele abraçou a causa do seu povo. Sabe? Por 2 motivos apenas, um ser humano louva a Deus. Nós vamos ver isso. Por 2 motivos apenas. Por uma grande vitória ou por uma grande derrota. Por uma grande vitória
Não precisa ser crente. Não precisa ser crente para louvar a Deus por uma grande vitória, porque Deus já o fez. E é um exemplo bem clássico nisso, em 1 de Reis, quando Elias estava lá no monte e aquele povo cheio de profetas de Baal ali embaixo, quando Deus fez um milagre, fogo do céu, queimou aquela água, aquele povo todo, aquela coisa toda, a coisa que eles falaram uma palavra. Lembra da palavra que eles falaram? Só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal reconheceram que só o Senhor é Deus. Se eram profetas de Baal, não era crente. Não cria no Deus vivo de Elias, não cria no Deus nosso. Então, louvar a Deus, engrandecer a Deus, reconhecer a obra de Deus. Quando Deus faz um milagre tremendo, qualquer um faz. Agora, o difícil é louvar a Deus quando as coisas não vão bem, como aconteceu com o profeta Abacuque. Então, é uma situação ímpar. Louvar a Deus quando as coisas não vão bem. Toma outro caminho e mesmo assim você pode dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não é fácil. Não é para qualquer um. São para grandes escolhidos de Deus. A maior prova de crescimento espiritual é quando as coisas não vão bem e mesmo assim encontramos forças para louvar a Deus. Essa é a maior prova que nós temos de crescimento, de maturidade espiritual, é quando as coisas não vão bem e ainda nós temos forças, um estoque para louvar a Deus como o profeta louvou. Não é? E temos força para dizer, Senhor, apesar das circunstâncias, apesar, ou seja, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque a fé em ação, ela gera milagres. A fé em ação gera milagres. Abacuque é um desses profetas que escreveu esses 3 versículos da Bíblia e foi eternizado por isso. Abacuque foi eternizado por essa passagem de Abacuque 3, 17 a 18. Ele foi eternizado. Mas outra coisa importante também para a gente entender, que 600 anos aproximadamente depois, alguém usou um versículo que está no livro de Abacuque e voltou a eternizar o seu nome. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele baseou em Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. A carta de Romanos é toda baseada em cima desse versículo. O justo da sua fé viverá, ou o justo viverá da fé. Então, esse cidadão, Abacuque, ele foi eternizado 2 vezes. O seu próprio texto, que ele escreveu, e depois Paulo ainda eternizou o seu nome com um versículo tremendo como esse, o justo viverá da fé. Fácil? De jeito nenhum. Viver pela fé é só em Deus mesmo. E muita intimidade com Deus para poder viver pela fé. Porque as coisas podem tomar um caminho, você não vê nada, ou não vê uma luz no fundo, lá no fim do túnel, mas você sabe que ela está lá. É complicado, mas é possível. É possível. O justo viverá pela fé, que é uma verdadeira expressão de fé. Quando ele escreveu esse cântico, ele estava passando num momento muito complicado da sua vida, o profeta Abacuque. Ele estava vendo a sua sociedade sendo destruída. Talvez ele via a sua família também sendo destruída, porque se a sua sociedade estava sendo destruída pelo inimigo, a sua família também estava inclusa. Outra coisa, o que ele também muito condoeu-se ou doeu-se por causa dessa situação,
É porque ele teve a visão de que também a fé judaica poderia ser exterminada ali. Mas graças a Deus que Deus nunca permitiu. E é por causa disso que nós estamos aqui hoje, não é? A fé judaica cresceu até o tempo de Jesus, depois veio Jesus, cumpriu-se a palavra, e hoje nós estamos em Jesus Cristo, salvos para a glória dele. Um povo poderoso estava destruindo os alicerces do povo de Deus. Então ele tinha motivos para escrever o que ele escreveu, desde que ele tivesse uma vida com Deus. E pelo que ele escreveu, a gente só pode dizer e concluir: ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Quando enfrentamos uma batalha, a batalha tem dois propósitos. Primeiro, o propósito de Deus e o propósito do inimigo. O propósito de Deus nas provações pelas quais nós passamos é nos fazer um ser humano melhor. É melhorarmos. Porque a gente aprende nas lutas. Nas bonanças também a gente aprende. E, na verdade, em tudo a gente tira lições. Em tudo a gente tira lições. Então, o propósito de Deus nas provações é nos fazer melhor, é edificar a nossa vida. Agora, nós precisamos ter a vontade, a determinação de dizer: o justo vive pela fé. Portanto, todavia, está difícil, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Tá? Via de regra, todos que estão na prova é mais humilde. Vocês já perceberam isso? Todos que estão nas provas, normalmente eles são mais humildes. Porque a provação o torna mais humilde. Ele chora mais. Isso a gente vê, não é que a gente vê, isso a gente vive, ou viveu. Eu posso dizer que eu vivi isso. Aí a gente aprende a humildade quando as coisas também não estão fáceis, não é? A gente acredita mais, a gente confia mais quando a gente é em Deus, quando a gente está em Deus. Quando não se está em Deus, sempre acha uma desculpa ou um culpado, não é? Sempre acha um culpado, ou é um, ou é o outro, é o chefe, é o patrão, é a esposa, é o esposo. Alguém vai achar a culpa lá de Adão e Eva e trazer para o dia atual. Infelizmente é assim. O propósito do inimigo, o propósito de Deus é nos fazer melhor, mas o propósito do inimigo é nos fazer blasfemar contra Deus. Pecar, o inimigo não se preocupa com isso, não. Porque o pecado e a transgressão tem cura, tem solução, tem um arrependimento e tem o perdão, mas a blasfêmia não. Então o pecado e a transgressão acontece. Então, para essa situação, tem o perdão através do arrependimento. Mas a blasfêmia não. A blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra o Espírito Santo, aí é complicado. Só pela misericórdia de Deus. Bom, isso é só um apanhado em cima de uma prática do livro de Abacuque, para a gente inteirar um pouquinho daquilo que nós vamos falar. A aplicação do texto diz o seguinte, o versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não hajam gado. Nós vamos ver aqui, tem 6 tópicos. A figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do apriscos e nos currais não hajam gado. 6 estratégias que o inimigo usa para fazer com que a gente blasfeme contra Deus. Para fazer com que a gente blasfeme contra Deus. Porque essa é a artimanha, é a arma que o inimigo vai usar para derrubar aquele que está firme com Deus. É verdade que tem outros artifícios, mas o profeta citou esses 6. E nós vamos falar deles um pouquinho hoje. Ainda que a figueira não floresça. Quando nós deparamos com a palavra figueira na Bíblia, ela fala de descanso,
de sossego. A palavra figueira, quando aparece na Bíblia, está falando de descanso, está falando de sossego. Ou seja, substituindo o que o profeta falou, ainda que não haja descanso, ainda que eu não tenha sossego, ou ainda que não haja descanso para a minha vida, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, essa é a primeira ação do inimigo para levar o crente a blasfemar. Tirar dele o descanso e o sossego. Mas o profeta Isaías fala uma coisa tremenda sobre isso. Lá em Isaías 30:15 fala o seguinte: no sossego e na confiança estará a vossa força. No sossego e na confiança estará a vossa força. Então, essa arma que o inimigo vai usar contra nós, para tirar de nós o sossego e o descanso, se nós basearmos em Isaías, se o sossego, que é no sossego e na confiança que está a minha força, eu me fortalecerei no Senhor, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Isaías 30:15 fala isso. Essa passagem que nós lemos, que ainda que a figueira não floresça, é uma profunda verdade, representa a declaração de fé inabalável em Deus. Ainda, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. É uma fé inabalável, a fé que precisa tomar conta da nossa vida, ser prática na nossa vida. Mesmo diante de situações adversas, eu preciso exercer essa fé. Exercer essa fé. Essa palavra também é boa para nos lembrar que nossa fé em Deus, olha quanto isso é importante, não pode, jamais deve ser condicionada somente às circunstâncias favoráveis, porque nem tudo na vida é favorável. É para nos lembrar que nem tudo nos é favorável, mas a minha fé não pode estar alicerçada só nos momentos bons, nas coisas boas que me acontecem, porque Deus também quer nos ensinar nas coisas ruins, nas adversidades. Então esse versículo é justamente para nos lembrar que a nossa fé em Deus não pode ser condicionada somente às circunstâncias favoráveis, porque quando está tudo favorável, bom, é bom demais, não é? Quando está tudo correndo bem, amém, glória a Deus, aleluia. E quando a coisa não corre bem, quero ver falar, todavia eu me alegro no Senhor. Há uma passagem na Bíblia, só para a gente falar que a figueira representa descanso. Certa feita no templo de Jesus, Jesus ainda estava constituindo o seu grupo de 12. Havia alguém que estava descansando debaixo da figueira. Aí chega o mensageiro e diz: Natanael, encontramos o Messias profetizado. Está no Evangelho de João. Encontramos o Messias profetizado. Natanael era um religioso, como tantos outros fariseus no contexto da época, ou judeus no contexto da época, também eram religiosos. Tá? Então ele pergunta, de onde ele é? Natanael pergunta para mim, de onde que ele é? Como se de onde ele fosse mudar alguma coisa. Isso é atitude de religioso. Quer saber de onde você é? Deus não importa muito com isso, não. Deus não importa é para onde você está indo. Porque se você estiver para o caminho errado, Ele pode te trazer para o caminho certo. Não é? Como se de onde fosse mudasse alguma coisa. Diferente da ótica de Deus. Aí o mensageiro respondeu, de Nazaré. O mensageiro respondeu, de Nazaré. Tudo bem, respondeu certo? Mais ou menos, porque Jesus era de Belém, não é? Terra do pão, mas morava em Nazaré, no norte. Ele era do sul e morava no norte. Então o religioso Natanael faz um pré-julgamento. Pode vir
alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Goiânia? Não é? Pode vir alguma coisa boa de São Luís de Montes Belos, igual eu sou? Pode vir coisa boa de outro lugar que não seja daqui? É o que ele quis dizer. Esses questionamentos às vezes acontecem muito por aí, viu? Às vezes a gente pensa que não, mas acontece. Ah, vai vir um pregador pregar aqui, mas de onde que ele é? Ele está no YouTube? É famoso? Você conhece? Prega muito ou prega nada? Não, e normal, acontece. Tá? Então Filipe responde, vem e vê. Ô Natanael, vem e vê. Vamos lá, vamos provar se verdadeiramente esse é o profeta. Vários profetas profetizaram, se é o Messias profetizado, não é? Jesus viu Natanael se aproximar e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Olha só o que Jesus fez. Eis que não há dolo. Natanael, que havia feito um pré-julgamento minuto atrás, se assusta com a palavra de Jesus e perguntou-lhe Natanael, de onde tu me conheces? Para poder falar isso, Jesus. Pô, eu sou o Messias, está esquecendo? De onde tu me conheces para me falar isso? Jesus respondeu, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. João 1,48. Ou seja, eu te vi descansando debaixo da figueira, porque a figueira tem uma característica da folha da figueira que ela retém o calor. Então, o sol no deserto vem com aquela força toda, mas ela retém o calor, a sombra fica mais fresca. Então, era o lugar que eles usavam para descansar no contexto da época, lá no Oriente Médio, até hoje acontece isso, tá? Então, ele quis dizer o seguinte, eu te vi descansando debaixo da figueira, murmurando e ainda pré-julgando Natanael, eu sou o Messias. Natanael, então, muda o entendimento. Com as palavras de Jesus, Natanael muda o entendimento. Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Bom, voltando ao texto, só para ilustrar que realmente a figueira também é um lugar de descanso. É um lugar de sossego. No contexto da época, as pessoas buscavam a figueira para descansar. Tá? Mas quando o profeta, vamos falar do Abacuque agora, ainda que a figueira não floresça, mas quando o profeta chega até a figueira e ele vê que ela não tem sombra. Ele vê que a figueira não tem sombra. Então ele lembra das palavras que ele próprio havia escrito tempos atrás. O justo viverá pela fé. Ele queria descansar. O inimigo queria tirar o descanso dele. Tirou as folhas da figueira. Agora você não vai ter descanso, meu querido. E ele chega e vê que na figueira o sol está bravo, mas a figueira não tem sombra. Então ele lembra que o justo, eu que escrevi isso, o justo vive pela fé, então eu tenho que viver isso. Então se não tem sombra, todavia eu me alegrarei no Senhor, não é? Que é o Deus da minha salvação. Quem vive pela fé não vê as coisas como são, mas como serão, como se já fosse. Hebreus 11:1. Ele vê as coisas não como são, mas como serão, porém como se já fosse. Hebreus 11:1 fala isso. A fé é justamente isso. Então quem vive pela fé, ele não vive pelas circunstâncias. Ele analisa as circunstâncias, mas a fé suplanta as circunstâncias, adversas que sejam. Então ele olha, ele não vê as folhas, mas pela fé ele as enxerga a sombra das folhas vazias e declara, todavia
eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então o inimigo, a primeira estratégia que ele quis foi tirar o sossego de Abacuque, tirar a paz de Abacuque, tirar o descanso de Abacuque, do profeta, mas ele não conseguiu, porque a fé é maior. Uma coisa a gente precisa entender: se acaso cortar os galhos da nossa figueira, lembra de uma coisa: o tronco ficou. O tronco ficou. E se o tronco ficou, é só uma questão de tempo. Vai germinar galhos, folhas e vai fazer sombra de novo. O que isso quer dizer? As lutas, as adversidades são passageiras. Elas vêm, mas elas vão. São fases. Fases vêm, mas fases vão. Não é? Elas vêm, mas elas vão. Deus não vai nos deixar. Não vai nos deixar lá em Tiro. Deus não vai nos deixar em Tiro, mas vai nos levar para Sidom, que é o sentido, o caminho para a terra prometida, conforme eu já falei aqui, não é isso? Então Deus não vai nos deixar em Tiro por muito tempo, nas provações, nas adversidades. Glória a Deus por isso. Então, se acaso cortar as nossas figueiras, os galhos da nossa figueira, o tronco vai ficar, e dali vai germinar galhos, vai germinar folhas, e vai ter sombra novamente. É só uma questão de tempo. Enquanto isso, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Então, com tudo isso, Abacuque deu glória a Deus. Com tudo isso, Abacuque deu glória a Deus. Essa passagem nos ensina a perseverar na fé, mesmo diante das adversidades, o que é fundamental para o crescimento espiritual de todos nós, de todo discípulo de Deus. É fundamental a gente aprender a viver e perseverar na fé, até chegar ao ponto: eu vivo por fé. Eu vivo por fé. A segunda investida do inimigo: nem haja fruto na vide. A videira e seus frutos. Quando fala de videira na Bíblia, está falando de vinho, de fruto, de alegria. Mesmo que não haja alegria, tá? Mas também está falando, por exemplo, vamos pegar um texto que tem vinho na Bíblia, o casamento de Caná da Galileia. Todo casamento no contexto da época tinha vinho. Tinha vinho. Mas eu prefiro acreditar que vinho, num casamento, em se falando de casamento, não é necessariamente alegria, porque não há casamento que é alegria para sempre. Não há casamento que só tem alegria. Não há união que é só alegria. Mas eu prefiro acreditar que além da alegria, tem que ter transformação. Então, vinho, para mim, é transformação. É ajustes. Ah, se eu soubesse disso tempos atrás. Mas também a videira nos remete ao sangue de Jesus, tá? Que por conseguinte, nos levou à salvação. Vinho não quer dizer necessariamente alegria, mas transformação. Um casamento tinha que ter vinho, e nem todo casamento é só alegria. Nenhum casamento é alegria para sempre. No casamento pode faltar alegria, mas transformação ou ajustes, nunca. Uma aliança de casamento sempre vai requerer ajustes. Sempre vai requerer ajustes, para que dê frutos, e frutos que permaneçam. Sempre vai requerer ajustes, e esses ajustes, às vezes, dói, machuca, fere, mas é necessário. Se o casamento virou água e Jesus estiver nele, ele transforma a água em vinho. Casamento, então, é transformação. Logo, há uma nova transformação na vida. Então, o que o inimigo na segunda tentativa, que não haja fruto na vida, tirar a alegria dele, tirar a alegria do profeta, mexendo com quem? Talvez com seus entes queridos, a Bíblia não fala, mas a alegria fala disso também, fala de vinho, fala de alegria, de videira, fala de alegria.
Então, amados, muitas pessoas estão na igreja há bastante tempo, oram, jejuam, buscam a Deus, embora acreditem, mas muitos não vivem a transformação genuína de Deus. E quantos não vivem uma transformação genuína de Deus e estão na igreja? Glória a Deus que estão buscando, é melhor ali do que em outro lugar. Uma hora vai romper. Uma hora rompe. E o Espírito faz a obra. Se não tem alegria, se vão na igreja, acreditam, mas não vê transformação, certamente em casa, no relacionamento, no trabalho, tem as suas dificuldades inerentes a isso, se não houver uma transformação. Então, esse versículo fala justamente isso. A nossa alegria não é compreendida pelo mundo, e nem para ser, mas é vivida por quem consegue voar acima das nuvens e ver o sol, apesar de um dia de tempestade. Apesar de um dia de tempestade. Vamos abrir um parênteses para nós falar dessa semana passada, da tempestade da semana passada. Eu estava gripado. Na segunda-feira eu fui ao parque, ministrei a palavra, foi legal, mas já tarde complicou tudo. Começou o nariz fechar, cabeça doer, espirrar, tossir, febre. Quinta-feira começou a poeira, a fumaça, aquela coisa toda. No sábado eu estava mal. E mesmo assim, muita gente me passou mensagem: vamos orar, a igreja precisa orar. O pessoal da igreja orava, todo mundo nos grupos pedindo: vamos orar. E oramos. Deus ouviu a oração do seu povo. E no sábado à noite mandou chuva. Foi pouca? Foi, no primeiro momento foi. No domingo choveu mais ou menos bem, não é? Mas a poeira, a fumaça se dissipou. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte, que a solução para todas as coisas vem de cima. É o efatá de Deus. Vem de cima. Então eu preciso ir em cima. Aqui embaixo estava bloqueado, mas lá em cima não. Então eu vou lá para desbloquear aqui. Então Deus mandou a chuva. Efatá, Senhor. E Deus mandou a chuva. Uma igreja que ora. A solução do nosso país não vem do político X ou do Y, mas vem da igreja que ora. Eu penso assim, a solução do nosso país para essas dificuldades todas que está só descendo a ladeira, sem freio inclusive, a solução do nosso país é da igreja que ora. Valnice dizia sempre isso, a solução do país vem da igreja que ora. Tanto é que ela pegou essa palavra e tirou a sede da igreja em Barra Funda e levou para Brasília, a central da igreja. Passou a ser em Brasília. Era Barra Funda. Aí transferiu para Brasília e ela passou a ficar em Brasília. Por quê? Porque a solução da igreja. Não estou falando que ela crê assim, eu creio. Não, eu creio porque eu acho que a verdade é essa. Se a igreja não orar, as coisas não vão mudar. A igreja orou aqui, teve uma prova. Ainda que a fumaça esteja aí, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele vai mandar chuva. Todavia eu alegrarei no Senhor, porque Ele vai transformar essa tempestade em bênção. Vai transformar essa tempestade em bonança. Melhorou. Graças a Deus, aquele fumaceiro todo se dissipou. Na segunda eu já estava no parque ministrando de novo e por aí vai. Então, hoje já estamos aqui. Melhorou para todo mundo. Mas todo mundo foi beneficiado. O ímpio e o crente. Essa é a coisa de Deus. Deus abençoa no todo. Ele faz chover sobre os justos e os injustos. Não é? Graças a Deus por isso. Então, amados, se vivemos pela fé, não precisaremos ver as coisas indo bem ao nosso redor para que nos alegremos. Se vivemos pela fé, não precisaremos ver todas as coisas boas acontecer ao nosso redor para nós.
para nos alegrarmos. Mesmo nas adversidades, eu me alegrarei no Senhor. O propósito do inimigo foi fazer Abacuque blasfemar contra Deus. Se o inimigo já agia assim há 2.500 anos atrás, ele vai continuar agindo assim nos nossos dias atuais. Fazer com que a gente blasfeme contra Deus. E para isso ele cria circunstâncias. O inimigo tirou o descanso de Abacuque. Ou ele tentou tirar o descanso de Abacuque, não fornecendo sombra para ele descansar. Agora toca na área das suas vidas para ele não conseguir a transformação. Então o inimigo é assim. Quando ele vê que ele perdeu de cá, ele cria uma situação de cá, do outro lado, para tirar do propósito, para, fazer com que a gente tome outro caminho. Mas apesar de ainda não ver nada transformado, ele novamente lembra que escreveu que o justo vive pela fé. Então, novamente ele profere: eu não vejo ainda transformação alguma, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não vejo transformação ainda em mim. Aquela pessoa que vai à igreja ou não vê transformação, mas que Deus possa trabalhar com ele, para que ele, mesmo não vendo transformação dele, na vida dele, na casa dele, no trabalho dele, nos relacionamentos dele, ele possa dizer: todavia eu me alegro no Senhor, porque eu não estou vendo a transformação, mas Deus tem ela para mim. Então eu me alegro nele. Todavia eu vou me alegrar nele. O fruto na vide funciona como um convite para refletirmos sobre os resultados que colhemos em nossas vidas. É uma oportunidade de avaliar nossas ações e escolhas, buscando compreender o que temos plantado e colhido ao longo do caminho. Então, é hora da gente parar, refletir. O que eu tenho plantado? Se as consequências estão gerando hoje aquilo, foi coisas que eu plantei, porque tudo que você planta você colhe, não é? Então, eu preciso mudar. Tá difícil? Tá. Mas eu me alegro em Deus porque Ele me traz a revelação e me dá condições de mudar. A terceira investida do inimigo: o produto da oliveira minta. Todas as vezes que a Bíblia fala de oliveira, está falando também de azeite ou azeitona, está falando da presença do Espírito Santo, da unção. Então o inimigo mexeu em duas áreas da vida de Abacuque, agora vai mexer numa área espiritual, da presença do Espírito Santo na vida dele, da presença da intimidade que ele tem com Deus. Temos dificuldade em discernir o que é dom e o que é unção. Dom Deus dá também para quem não é salvo, tá? Dom Deus dá para quem não é salvo, mas unção não. Unção é para todos aqueles que têm a marca da promessa. Essa é a unção. Todos aqueles que têm a marca da promessa. Sou salvo. Na medida que eu tenho mais intimidade com Deus, a unção de Deus virá sobre mim. O dom não. Deus dá dom para quem não é crente. Deu dom para o Pelé, ele não é crente, ele é jogador, né? Dom para tantos outros aí, nos seus talentos, e não conhece o Deus que a gente conhece. Mas unção, Deus dá só para quem tem aqueles da marca da promessa. Por quê? Porque a unção vem de cima. A unção vem de cima. O dom, eu tenho comigo esse dom, mas eu aprimoro esse dom. A unção, ela vem de cima, para isso ou aquilo, mas eu também posso aprimorá-la através da minha intimidade com Deus. Glória a Deus por isso. Por outro lado, unção somente para quem é salvo, para quem tem a marca da promessa. O que é unção propriamente dito? É a capacidade extraordinária que a gente tem, aquele que tem a unção, de fazer com que no natural sejamos o que nunca seríamos, ter o que nunca teríamos e chegar onde nunca chegaríamos. No natural, você não faz isso. Como no natural, sem Deus, você vai pregar a palavra de Deus, se você não o conhece. Então a unção não. A unção vai fazer com que você faça isso, você faz ser
aquilo que você naturalmente nunca seria. Chega onde você nunca chegaria. Que você tenha aquele dom de Deus, a unção de Deus para fazer isso que você sem Deus não faria. A unção é isso. Glória a Deus por isso. É nessa fraqueza que, como profeta, precisamos encontrar forças para dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, quando às vezes a nossa intimidade com Deus está difícil, o inimigo tenta nos tirar do propósito de andar com Deus. A presença do Espírito Santo, quando o inimigo age na nossa vida e tenta nos tirar do propósito, que nós possamos ser fortes e dizer: todavia eu me alegro no Senhor. Está difícil? Tá. Eu não estou buscando, não estou tendo tempo ou força para buscar a Deus, mas eu vou me alegrar em Deus. Deus vai abrir o caminho para que você busque a Deus. Muito bem. Abacuque disse que não encontrou descanso, nem transformação, não sentiu a presença do Espírito Santo, mas glorificou a Deus em ambas as situações. A quarta investida: os campos não produzem mantimento. Toda vez que aparecer a palavra campo, certamente adiante aparecerá a palavra mantimento, provisão, ou outro termo ligado a campo. Quando se fala de campo, também está falando de finanças, de vida financeira. Então o inimigo resolve tocar na vida financeira do profeta, nas suas finanças. Ele sabe que essa área é sensível para todo mundo. A área financeira é sensível para todo mundo. Então o inimigo também vai agir nessa área. Também vai agir. Ele quer agir, ele tem um propósito de agir, para que você, na sua fraqueza, naquele momento difícil que você está passando, você blasfeme contra Deus. Pô, Deus, eu te sirvo. Que Deus és tu? Quero não. Não blasfeme contra Deus. Abacuque procurou o pão e não achou. E mesmo com recursos escassos, novamente ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. A quinta investida do inimigo: as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco. E quando se fala na Bíblia de ovelha, está falando de uma coisa muito importante: paciência. Quando se fala de ovelha, está falando de paciência. E requer um cuidado muito extremo. Muito bem. O diabo colocou em prova tão grande a vida de Abacuque que, se lhe tirasse a sua paciência, certamente ele blasfemaria. Mas, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei do Senhor. Mesmo que eu não tenha paciência de viver a vida que eu estou vivendo nessas adversidades hoje, nessas lutas todas, todavia eu não perderei a minha paciência, eu me alegrarei no Senhor. Atitude de crente verdadeiro. Não vou deixar que a falta de paciência tome lugar na minha vida. O profeta sabia que, em Romanos 5:3, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz paciência. As tribulações precisam produzir paciência em nós. Depois continua lá, esse versículo é grande, tem várias passagens, mas nas tribulações precisa produzir em nós paciência. E novamente ele diz: apesar de tudo isso, eu me alegro no Senhor. Bom, sexta investida do inimigo, estamos quase terminando. Nos currais não hajam gado, é a última. Quando a Bíblia cita gado, está falando de patrimônio, que é diferente de bem. Carro é um bem, imóvel é um patrimônio. Tá. Fala de patrimônio, de bens, de prioridades, de perder a dignidade, mas principalmente atingir o ego. Principalmente atingir o ego. O inimigo queria atingir o ego de Abacuque, tirando o patrimônio. A atitude dele é isso: mexer nos seus bens, na sua vida financeira. Você tem que vender isso, vender aquilo para suprir isso, aquilo, para que você, sem paciência daquela situação, mas eu tinha tanto, e meu ego vai ficar depreciado. Aí eu posso blasfemar contra Deus. O patrimônio para o judeu
Ele não vendia, só em último caso, vendia tudo, menos a sua casa própria. O judeu era assim, ainda é assim. A casa é a sua segurança. A casa é a sua segurança, é a garantia de estabilidade na terra. Eu tenho onde morar, eu tenho endereço. Agora, deve vender? Sim, se tiver necessidade, Deus vai dar a direção. Então, o crente, em tudo, ele busca a direção de Deus. Se tiver para investimento, qualquer coisa, o patrimônio desfaz isso. Por quê? Porque o patrimônio, ele vai beneficiar a descendência. O patrimônio beneficia a descendência. Deus também pensa assim. O patrimônio vai beneficiar a descendência. Embora eu, particularmente, nunca fui de trabalhar para construir, para deixar. Não, eu construí, mas os meus filhos também precisam lutar e construir para eles. O que eu deixar, amém, glória a Deus por isso. Mas eles têm que saber o preço de cada coisinha. Isso é uma outra história, outra hora eu falo sobre isso. Então o inimigo tentou atingir o ego de Abacuque, perdendo os seus bens. E mais uma vez ele fala: todavia eu me alegrarei do Senhor. Está difícil? Tá. Hoje está difícil, a situação está assim, está periclitante, mas eu me alegrarei no Senhor. Sempre. E Abacuque fecha o salmo: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. A corça é um servo do mato, um bicho selvagem. Ela tem uma aparência de fragilidade, mas é poderosa. Assim também somos nós. Podemos ter uma aparência de fragilidade aos olhos humanos, mas podemos ser poderosos diante de Deus. E Deus ouvir as nossas orações e responder. Tá? A costa tem duas armas poderosas, a de baixo e a de cima. A de baixo é a agilidade, a corça. A de baixo é a agilidade, os pezinhos salta e vai embora. Essa é a agilidade. A de cima é o olfato. Somente o urso supera a corça. Somente o olfato do urso supera o da corça. A corça consegue sentir a presença do inimigo pelo olfato a 3 quilômetros de distância. Por isso que o salmista escreveu: como a corça anseia por águas correntes. Isso tem uma explicação. Por que ela anseia por águas correntes? A minha alma anseia por ti, ó Deus. Mas por que a corça anseia por águas correntes? Quando ela sente a presença do inimigo, ela fareja, levanta a cabeça e fareja, e sente onde tem água corrente. Como a corça anseia pelas águas correntes. Por quê? Porque ela sente que tem águas correntes, tem um rio, tem um riacho por ali. Então o que ela faz? O inimigo está na espreita. Ela corre e mergulha na água. Mergulha na água por completo e sai do outro lado. Sabe o que isso faz? Com que a corça, por que ela anseia? Porque depois que ela sai da água, esse suspirar dela, essa habilidade faz com que ela corra no mergulho. Esse procedimento anula o odor natural que o inimigo estava sentindo dela. Olha que coisa tremenda, as coisas de Deus. Deu esse dom para a corça. Ela sente que o inimigo está à distância, porque o inimigo sente o cheiro dela. E ela também sente o cheiro do inimigo. Então o que ela faz? Anseia, como a corça anseia por águas correntes. Então ela levanta a cabeça e fareja onde tem água corrente. E tem água corrente, ela corre, porque ela tem agilidade. Ela corre e mergulha na água por completo. Quando sai do outro lado, o odor natural que ela exalava não tem mais. Confunde o inimigo. Confunde o inimigo. O inimigo não vai até. Olha que coisa tremenda. Que maravilha. Que nós possamos confundir o inimigo com as nossas atitudes, com a nossa agilidade de buscar a Deus, com essa habilidade de crente de depender de Deus, de buscar a Deus em todas as coisas.
O inimigo só nos fareja nos pontos fracos que temos, tá? Ele nos fareja nos pontos fracos. Se nós temos um ponto forte, ele não vai atacar esse ponto forte. Não, vai atacar o ponto fraco que eu tenho. E ali ele deita e rola. No ponto forte ele não vai perder tempo, também é esperto. Mergulhemos então, amados, profundamente nesse rio de água cristalina de Deus e resistamos o inimigo. É nele, é em Deus, que nós possamos, tal como a costa que suspira por águas correntes, que nós possamos suspirar pela presença de Deus na nossa vida e confundir o inimigo. Ele pode nos ver uma pessoa frágil, mas nós somos em Deus fortes, porque nele nós podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. Amém, queridos? Amém. Então é isso, que nós possamos, como profeta, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, glorificar a Deus em tudo. Tá difícil, Senhor? Tá. Eu sei que tá. Eu não vou fugir dessa situação. Tá difícil? Tá. Mas mesmo assim, eu gloriarei no Senhor em tudo. Mesmo assim. Tá difícil? Tá. Mas a solução tá ali, em Deus. Busco nele. E vou glorificar a Deus nisso. Amém? Amém.